Bom dia a todos e sejam todos bem-vindos. Que fala o Nesmo Singa. Vou ser o MC deste evento e também, ao mesmo tempo, serei intérprete. Então, logo que começar o momento da apresentação, quem fala português vai ouvir em português, quem fala inglês vai ouvir em inglês. So, good morning to all of you. Welcome to this webinar. I am Nesmo Singa. I will be the MC and as well the interpreter. When the time of the speaker starts, so you are going to hear in your language, Portuguese or English. Just click on your right language. So for us to start on our webinar, I would like to invite all of you for a prayer. Gostaria de convidar a todos para uma oração para nós iniciarmos este nosso seminário. Então vamos orar. Pai, queremos te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concede para estarmos aqui neste webinar. Te entregamos este momento nas suas mãos e oramos que nós possamos aprender e mudar as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Prosseguindo, gostaria de apresentar a nossa oradora, senhora Kátia, que tem um CV muito extenso e que é, na verdade, um livro. Então, a senhora Kátia, Kátia Regina da Souza Paim, ela é moçambicana, natural de Porto Alegre, Brasil, reside na Matola. Ela é uma profissional na área de psicologia e também é psicanalista. Tem trabalhado em vários hospitais, quer públicos, assim privados. Tem dado diversos treinamentos em diversas áreas que estão ligadas à área de psicologia clínica. Então, nós temos a ela hoje para ser a nossa oradora, onde vai abordar o tema como é que nós podemos lidar com o estresse no trabalho e também na nossa vida diária. Então, nós estamos honrados por ter a senhora Kátia para este webinar de hoje e vai ser uma honra poder tê-la aqui hoje. Então, so we are going to have our speaker, Ms. Katia, that is psychologist. She has been working in many areas related to this field in private and public hospital, and also she has been a lecturer of psychology and psychoanalysis. So she's a Mozambican, natural from Porto Alegre, Brazil. It's an honor to have her today, and she's going to talk on how can we overcome stress at the workplace and in our daily life. So, Miss Katia, have a floor. It's a pleasure to have you today. Senhora Katia, por favor, agora o tempo é seu. Estamos honrados por tê-la aqui. Bom dia, muito obrigada. Obrigada a todos. Bom dia a todos e obrigada pelo convite, a Donep. Good morning. It's a pleasure to have you all. Thank you, Adonep. E eu não sei se está sendo possível me escutar bem. Estão podendo me escutar bem? I don't know if I'm audible. Can you all listen to me very well? Perfect. Ok. O vídeo está funcionando bem? Está sendo possível visualizar também? Is it possible to have the video as well? Eu achei melhor deixar a imagem, mas não sei se vocês estão conseguindo me visualizar. Is it possible to see my image?
Not at the moment. Yeah, eu não sei o que eu precisaria de ajuda, porque eu não sei, eu estou com o vídeo aberto, deixa eu ver, Como é que é? e não estou conseguindo que vocês me visualizem, né? Mas eu estou talvez precisaria de uma ajuda. É, senhora Kátia, Can you try now? I changed the settings. senhora Kátia Sim. pode tentar agora, Ok. talvez na câmera, né? É só Câmera, né? tirar aquela barra vermelha para podermos te ver. Yeah. Eu vou fazer uma coisa, se for possível. Talvez vou tentar sair, entrar de novo, não sei. Pode ser? Ok, pode ser. Ok, talvez seja mais fácil. Uhum. Olá, voltando então. Ainda não. Senhora Kátia, o seu Uhum. dispositivo tem câmera? Tenho câmera, e eu normalmente uso o Zoom, e está tudo a funcionar, né? Só não sei por que que não está a projetar a imagem. Não é bom. Está a usar laptop ou telefone? É o laptop. Uhum. Talvez seja no ícone da imagem esteja Uhum. desligado. Então, quando o ícone está desligado, não tem como projetar. Então, Sim. veja no seu Zoom, Ok. tem uma parte aí da base que Uhum. está ao lado esquerdo do Nico, né? Sim. Então, tem uma setinha aí, uma barra Select. vermelha que geralmente mostra que o vídeo está fechado ou está aberto. Então, tem que clicar para estar aberto. Sim. Está aberto. Está aberto. Aí está aberto, mas porque não tem aquela barra vermelha por cima, né? Está aberto, mas não está projetado. Oh, Não sei. será que, será que aí no próprio computador, na parte do vídeo, não está fechado? Não, não está também, porque no início eu estava. Agora, vocês também estão a fazer a live no Facebook, né? Não sei se eu cliquei ali e isso pode ter mudado. Ok. Não sei. Não. Hum. Eu consigo ver a você. Não. Eu não sei se mesmo assim poderia começando
para não perdermos o tempo, não sei se seria, seria ideal que eu pudesse estar, né, com a imagem projetada, mas como eu também vou passar um PowerPoint, né, eu não sei se poderia, Sim, talvez acho que iniciar. avançar para gerir o tempo. Sim, poderia ser? Sim, pode ser. Pode ser. Ok. Então, eu vou partilhar convosco. Sim, agora estamos conseguir ver, doutora Kátia. Conseguiram? Então, era isso. Conseguem me ver agora? Sim, sim, sim. Ai, que bom, Deus é bom. Então, eu estou agora partilhando, né, um PowerPoint Sharing the que eu PowerPoint estive a preparar para podermos, nesse tempo, que vamos estar juntos, né? that we might do together. Então, aqui, o tema que temos, né, So the theme é that we have, estresse no trabalho e na vida cotidiana. Então, stress in the workplace and daily life. eu vou começar, então, falando um bocadinho sobre uma questão Speaking que, na about realidade, the question. eu me coloquei também, nesses dias, a preparar também essa apresentação, I prepared this presentation. pensa com uma questão que eu vou também trazer para nós iniciarmos a Question reflexão. that O estresse, né, ele é o nosso inimigo ou é o stress nosso is amigo? our enemy or might be our friend. Então, aqui Is temos stress duas our enemy or our friend? proposições, né? So here we have two O suggestions. estresse é um inimigo silencioso que pode The prejudicar silent enemy tanto a that nossa saúde física quanto mental. our Pode levar a physical health problemas de and ansiedade, mental insônia, depressão, can lead us doenças to como problems of acidente vascular cerebral, anxiety, gastrite, depression, and problemas alimentares, dores de cabeça. Esta é uma perspectiva. A outra headache. diz And que o estresse é uma reação natural do organismo is para the se defender natural de algo, reaction of the body havendo that sempre a liberação de hormônios na corrente sanguínea, and que podem elevar os batimentos release cardíacos, a hormones tensão arterial, a energia, e vai preparar, né, a pessoa que está, né, com essas reações para lidar com situações novas. these reactions Desculpa, they act desculpa, when doutora. we Uhum, Pode falar devagar um bocadinho? certo. Sr. Onesmo, please, can you raise up your volume a bit? We are not getting the English translation. Thank you. Ok. Sim, ok. okay, my volume is up. Yeah, Então, now Okay. it's better. Uhum. Go ahead. Ok. Okay. Quando o indivíduo não consegue ter um equilíbrio hormonal, So if we might not have hormonal o equilibrium, organismo começa a sofrer um the colapso organism gradual. starts to have a gradual collapse. Então, aqui temos a evolução do So conceito de we have estresse. the evolution of the stress concept. Inicialmente, vamos falar de século XVIII, So within the 18th century, o estresse ele era considerado apenas stress nos aspectos was fisiológicos. considered to be as a physiological concept. A partir do século XX, From 20th century, a componente psicológica também foi the incluída psychological component was included in the como uma definition influência na resposta ao estresse. as answer to the stress. Em 1990, In 90s, Bianchi fala que o estresse pode ser, então, uma alteração no ambiente and interno suggests ou that the externo. stress might be the alteration of external and internal
environment of individual. Uma pessoa, qualitativa ou quantitativamente, que provoca uma reação comportamental de defesa. Quantity and quality, provoking behavioral reactions that are related to the defense of the body. Em busca do equilíbrio. So that could find the equilibrium of the organism. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela define estresse. Organization defines stress as como uma reação natural do organismo as a natural reaction of the organism quando vivencia uma situação de perigo, uma situação de ameaça. Faces a situation of danger or threat. Então, esse mecanismo nos coloca numa situação de alerta, de alarme. Put us in situation of alert, provoking physical alteration and as well emotion. Exato, provocando então essas alterações físicas, emocionais, é uma atitude biológica necessária biological attitude that's necessary in our para body. adaptação a situações novas, né? Então, vamos ficando To new situations. Com esse conceito como uma reação natural. With this concept as a natural reaction para uma situação de perigo, e o organismo tem que se preparar para isso, né? When facing a danger, and the organism should prepare for that. Tipos de estresse. So let's see the types of stress. Então, segundo a Associação de Psicologia Americana, existem 3 tipos de estresse. There are 3 types of stress. O agudo episódico e o crônico. There is let me check the terminology. Just one moment. There is a keen, and there is medium keen, and also the chronic. O primeiro, o agudo, é uma reação de curto prazo. It's a short-term reaction. Não traz prejuízos significativos para a saúde da pessoa. Doesn't have significant prejudice on the health of the person. Mas claro que nós sempre vamos ter que considerar a idade da pessoa, os recursos que ela tem. Consider the age of the person. Recursos psicossociais, a capacidade que ela tem de enfrentar as situações, né? The psychological ability on facing the situations of life. Eu estou aqui, por exemplo, a lembrar, eu tenho os meus pais que estão já na faixa etária dos 80 anos. My parents are 80 years now. Então, uma situação que talvez, né, para uma pessoa um pouco mais jovem seja fácil de lidar. Young could lead in various situations comparing to someone who's old. Uma situação nova. Talvez para eles já seja mais complexo. Things that they knew, but for the old that could be something very complex. E olhando mesmo para mim própria, né, aqui convosco, estava a dizer no início. I look for myself when we started this webinar. Que não tenho tantas habilidades ao lidar com tecnologias. Have an ability on leading with the technology. Então, isso, às vezes, gera um bocadinho de estresse. Sometimes can bring stress. O estresse, no segundo nível, agudo episódico. The second level, queen periodical. Ele significa que a pessoa tenha uma exposição com mais frequência e de forma mais prolongada, podendo surgir doenças em decorrência do estresse. Prolonged and frequent
ways of stress that can turn to disease. E depois temos o último nível, o crônico, We have the third one, that's chronic, em que há uma vivência contínua, que pode trazer doenças orgânicas, doenças também psíquicas. that may bring to psychological disease and also lead to anxiety and depression. Ansiedade e depressão, e afetar várias áreas da vida da pessoa. And can affect to many different areas of one's life. Seguindo, então, vamos falar dos fatores que podem levar ao estresse. So we are going to talk about the factors that could lead to stress. Não são todos, mas talvez os mais recorrentes. These are the common factors. They are not all of them, but these are the most considered factors. Por exemplo, o acúmulo de responsabilidades, seja no trabalho, família, trânsito, finanças, dia a dia. One to have lots of responsibilities in family, work, transit and finances. Hoje em dia, nós podemos falar também de um uso excessivo de redes sociais, televisão, telemóvel, computador. Use of social media, computer, television and mobile phones. A incerteza também, a falta de informação, perda de controle. The uncertainty and the lack of information and the lack of control. Inúmeras mudanças em simultâneo, perdas sucessivas, doenças, acidentes. Simultaneously in the excessive loss, accidents, diseases. Álcool, drogas. Alcohol, drugs. Dificuldades com chefes, colegas, sobrecarga laboral. With, colleagues, chiefs, and high demand of work. Talvez falar um bocadinho de uma diferença entre estresse e ansiedade. So let's address the difference between stress and anxiety. Dizer, então, que o estresse, ele é resposta do corpo a algum fator of the body estressor. Some factor that could lead to stress. A ansiedade, ela já é uma resposta, ela pode se fazer presente no estresse, mas ela já é uma resposta contínua. Anxiety is a continual answer, although might be linked to a reaction of stress. E mesmo quando já não exista o fator estressor, ou quando a resposta é desproporcional ao fator estressor. The answer is disproportional to the stress. E como nós estamos a falar há pouco, no quadro crônico, a ansiedade normalmente se faz presente. About chronic stress, so the anxiety might manifest in different types of stress. Então, continuando, vamos falar um bocadinho da questão hormonal, né? Existe um hormônio, um principal hormônio, que pode causar o estresse, que é o cortisol. Hormone that can cause stress, cortisol. E a serotonina é um hormônio que nos traz mais alegria, hormone that brings us happiness, menos estresse. And less stress. Eu gostaria de passar um vídeo para vocês, mas estou a me lembrar que o vídeo está em português. Então, eu não sei se seria... Pass the video em português? Sim, pode ser, senhora Cátia. Pode ser. Então, deixa eu ver se eu consigo montar agora para esse vídeo.
Eu acho que não sei se poderia pedir ajuda para vocês passarem o vídeo para mim. Sim, sim, faz parte do link que partilhou por e-mail. Sim, sim. So please, Mr. Munha, can you share that video? Talvez tenha que voltar para trás, porque ele já andou um bocadinho. Acho que... Yeah. Obrigada. Obrigada. Eu acho que o vídeo saiu sem som, né? Thank you so much. I think we didn't have sound in the video. Eu vou deixar, então, o link depois convosco para que vocês talvez Share possam estar the a link with escutá-lo, you so that com you may have an ver e opportunity escutar, to watch. né, o próprio vídeo. Mas aqui nesse vídeo chama a atenção, né, sobre a So importância in this dos video, what comportamentos, calls attention is the importance of our behaviors. vamos dizer assim, mais positivos, We are going to see the positive signals que ajudam na liberação de serotonina, né, que contribuem that para a help liberação de us on serotonina. the liberation of serotonin. It's a type of hormone. E aqueles sentimentos, ou comportamentos, ou pensamentos mais negativos, Those feelings and negative thoughts acabam aumentando a produção do cortisol. E aí they temos increase the mais production of possibilidade cortisol de termos o estresse. and brings the opportunity of having stress. Então, nós, ao longo da nossa, nesse nosso tempo juntos, vamos falar sobre esta vida, né, com mais serotonina, menos cortisol. Our main focus will be more serotonin and less cortisol. Então, na continuidade, Can we increase, continue
vamos falar de saúde mental, So we address the mental health, porque esse tema, estresse, faz parte, né, da área de saúde mental. so stress is within the mental health. Então, temos uma definição também da Organização Mundial de Saúde, que diz que o estresse, que a saúde mental, né, é um bem-estar em que o indivíduo Well-being that está person might be consciente das suas habilidades, aware of his abilities, consegue enfrentar as tensões normais da vida, it's able to face the tensions of life, and also can trabalha work de forma produtiva, frutífera, contribui para a comunidade. productively and contribute to the community. Nós temos um psicanalista, Duncan, We have a psychoanalyst, Duncan, que ele diz que nós, quando nós estamos com dificuldade mental quando nós perdemos a nossa liberdade. so we are facing a mental difficulty when we lose our freedom. Basicamente, por duas situações. Ou porque ficamos By paralisados, two main impedidos, reasons, or when we are paralyzed, inibidos, ou quando impaired, ficamos or escravos, reféns de when algo. we are slaves of something, or with the pain É, of something. Talvez eu pudesse aqui dar um exemplo, quando So I às could vezes give an temos que example. fazer uma When apresentação, we should como make a estamos presentation, nesse momento, por exemplo, ou numa sala de aulas, when the classrooms or in a moment like this, num evento em que temos que falar, an event where we have to talk, que não seja uma situação corrente de vida da pessoa, that's a current situation of one's life, ou ainda que seja, né, uma situação frequente na sua vida, pode trazer something that's frequent that in your life that can bring alguma, um pequeno estresse, uma pequena ansiedade. a slight stress or anxiety. Mas a pessoa, mesmo assim, consegue fazer a sua apresentação, Even though you may face this slight stress or anxiety, you are able to make your presentation. mas há aquelas situações em que a pessoa, numa situação nova, There are situations that we face something new, poderia ser uma apresentação, ela fica paralisada, it might be a presentation and you get paralyzed, bloqueia. blocked. A outra situação, né, quando perdemos a nossa liberdade porque ficamos reféns, escravos de algo, né, pode ser um vício, por exemplo. Other situations where we are slave of something, it might be a vice, Uma compulsão alimentar, não conseguimos parar de comer, sabemos when we don't control our eating, we don't stop eating. que o nosso corpo, né, é templo do Espírito Santo, que temos que cuidar, mas não Our body is conseguimos. a temple of Holy Spirit. We should care about it, but we are unable to do that. Ou então, aquela compulsão também por alguma rede, por estar nas redes sociais, né? Temos os nossos filhos, When we spend most of our time in social media, à volta de nós, querendo nossa atenção, mas não conseguimos desconectar do telefone. they want attention, but we are not able to disconnect from the phones because we're too much addicted. Então, estamos escravos dessa situação, viciados, né, em algo, em excesso. So we are addicted to this situation. We are using something in excess. Então, saúde mental seria estar bem consigo mesmo e com os outros.
So mental health is defined as to be well with you and with others. Aceitar as exigências da vida, saber lidar com as boas emoções, Accept the demands of life and not to lead with emotions. mas também com aquelas que sejam desagradáveis, mas que fazem parte da vida. Also negative emotions, but they are part of life. Continuando. Algumas considerações sobre a saúde mental. Some considerations on mental health. Antes da pandemia, Before the pandemic, da Covid-19, as doenças mentais já mental representavam health, they represent 15% of the 15% dos problemas de health saúde no mundo. of the world. E mesmo a Organização Mundial de Saúde dizia que So em 2020, World Health Organization said that in 2020, a depressão seria a maior preocupação em termos de saúde no depression mundo. would be the highest preoccupations in terms of health in the world. E com a pandemia, o que nós temos percebido é que adicionou-se também a ansiedade. What we could understand that was increased the anxiety. Tem chegado muitas pessoas no consultório com problemas de ansiedade. Eu vim porque eu estou ansiosa, I've attended ansioso. many people with anxiety problems. O suicídio também é uma das principais causas de morte em todo o mundo. Suicide is one of the main causes of death in all the world. E há uma estatística da Organização Mundial de Saúde There is a statistics of the World Health Organization. que a cada 40 segundos uma pessoa suicida-se. 14 seconds a person suicides. Muitos países africanos em que African countries, que houve toda a situação da guerra, da independência, dos conflitos, because the situation of conflicts, independence, wars, a pobreza também, ou poverty, seja, o ambiente social que não social é environment favorável a uma boa is saúde not mental. favorable for a good mental health. Em Moçambique, nós temos também Mozambique, a saúde mental we não é have algo as well, tão mental profundamente health estudada is not em something that muitos pacientes. Muitas care pessoas não têm properly. acesso ao tratamento. Many people don't have access to treatment. Há escassez de recursos, há estigma, The scarcity of resource, the stigma, e muitas vezes as pessoas consideram as doenças mentais people como consider resultado mental health as a apenas de result problemas of spiritual espirituais problems. e não buscam ajuda. They don't Nós seek for help. vamos considerar que nós somos um ser biopsicossocial e espiritual. So we are a biopsychological and spiritual human beings. Então, todas estas áreas em All cuidado these areas should be taken care of. contribuem para uma melhor condição de vida da pessoa. They contribute for well-being of the person when these all areas of our lives are taken care of. Então, continuando, nós vemos que, em termos laborais, né, em termos de trabalho, como é que nós Of work, considerar as situações de saúde mental? how do you consider the situations of mental health? Segundo
o Centro de Controle e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos, according to the Prevention Control Center of the United States, a saúde mental no trabalho afeta a produtividade e desempenho dos the mental colaboradores. health in the workplace affects the productive and the performance of the workers. Há uma estimativa da Organização Mundial de Saúde de Google 30% estimates that 30% of the workers têm transtornos mentais. E got mental problems, isso causa perda de dias de trabalho, transtornos depressivos, and these ansiedade, que cause custam loss valores of working days, depressive problems, and also anxiety. elevados para a economia mundial em cada ano por causa da perda da produtividade. 1 billion loss of the global economy. Segundo um estudo sobre a economia do bem-estar, According to a study of well-being economy, estar feliz no trabalho ajuda a reduzir 50% de acidentes laborais, have in aumenta the a workplace retenção, reduced 50% of working accidents and increase the retention in 44% of e the reduz o result turnover em até 55%. and 15%. Então, segundo uma outra pesquisa da Harvard Business Research Review, of Harvard Business Review, colaboradores satisfeitos são 31% mais produtivos, workers are 31% more productive 85% mais eficientes and 85% more efficient e 300% mais inovadores. and 300% more innovative. Uma definição de trabalho, de local de trabalho saudável pela OMS, Definition local- of health working place by WHO is a place where onde trabalhadores, gestores ativamente contribuem workers, the managers, they contribute actively para a promoção da saúde, segurança e bem-estar de todos os envolvidos. security and well-being within all the workers. Então, no trabalho, o estresse pode ser, então, uma sobrecarga, né, extrema, The que stress might be the burnout que é conhecida também como síndrome de burnout, that no one has a syndrome of burnout, que é um distúrbio psíquico causado por uma exaustão extrema, condições desgastantes no ambiente laboral, This may be caused by overload and excessive work in the workplace, carga excessiva de trabalho, muita pressão, muita competitividade. pressure, excess of work, and lots of competitivity. Causas mais comuns no trabalho: Common cases in the workplace, cobrança excessiva, acúmulo excessivo de demand, estresse ocupacional, pressão constante, constant pressure, volume de trabalho muito grande, excesso de responsabilidade, overload in the working place, longas jornadas de trabalho. long working hours, Pode ser também contato excessivo com o público ou até o isolamento, o outro lado. excessive contact with the public, and also isolation, Conflito com colegas de trabalho, conflict with the coworkers, falta de repouso ou descanso no trabalho. lack of rest in the workplace, Alguns sintomas, né, seriam a insônia,
Some symptoms, the lack of sleep, ansiedade, anxiety, alterações orgânicas, organic alterations, já falamos, né? Redução da produtividade, dificuldade de lack of concentração, productive and performance, lack of concentration, procrastinação, procrastination, negatividade constante, constant negativity, sentimento de incompetência, de fracasso, feeling of incompetence, desesperança, failure, lack of hope. alterações repentinas de humor. So the sudden alterations of the humor. Eu aqui iria trazer a história de uma pessoa que viveu uma situação de burnout, e como foi todo o percurso dela, né, nesse I have a período de story of trabalho, someone that faced the burnout situation and how was the journey in this phase. foram 8 anos de trabalho com muitas dificuldades, e 8 years of work with lots of difficulties, depois ela acabou perdendo o trabalho, and after that she lost the work, the job, e esteve, por causa de burnout, because of burnout. She lost the com job. esses sintomas que nós estávamos a falar há pouco, These are the symptoms that we're addressing shortly. e ela, em princípio, não percebeu que estava entrando num burnout. She didn't understand that she was in the phase of burnout. Quando ela verificou, então já estava, iniciou o tratamento terapêutico, When she came aware of that, she was in therapeutic treatment. e ficou 2 anos, né, a dizer que conseguiu ter uma recuperação completa. It took 2 years to have total recovery. Nesse tempo, ela, além do trabalho, perdeu também o pai, Besides the job, she lost as well the father. então isso trouxe mais dificuldades para ela poder superar aquelas situações. Lots of difficulties to overcome the situation. E ela começou a questionar, né, sobre a sua própria essência, a sua identidade. Questioning her identity. E aí ela, nessa investigação, nesse investimento nela própria, Investment on her own life. ela conseguiu descobrir coisas positivas na sua família. She discovered positive things on her family. Ela conseguiu reconectar com a história da avó. And she reconnected with the history of her grandmother, que era uma artesã, que fazia artesanato, craft. crafting, yes. Então, ela foi buscando desenvolver-se nesta área. She developed herself on crafting. E isso lhe deu uma nova possibilidade profissional. Ela começou a trabalhar com artesanato. Gave us a new professional possibility. E ela foi, assim, reencontrou um outro caminho de vida. She found out a new way of life. Aqui tem uma foto de alguns trabalhos que ela compartilhou. Este caso art crafting. Faz parte de uma campanha, de um programa que chama-se Janeiro Branco. This is a part of a campaign called Janeiro Branco, que diz, faz bem para a gente cuidar da mente. That the slogan is, it's well for us
if we care about our mind. Então, cuidar da mente é cuidar bem da vida. If we take care of our minds, we are taking care of life. Então, para este ano, For this year, o tema é A Vida Pede Equilíbrio. the theme was the life demands equilibrium. E aqui eu queria, por que Janeiro Branco, né? So why we have Janeiro Branco? Porque é o início, é o primeiro mês do ano em que as pessoas refletem Because sobre January is the first month of the year where people reflect o que vão fazer no novo ano, about many things that they're going to do within the year. e a cor branca And the white representa color, simbolicamente symbolically, páginas em branco sobre as quais vamos desenhar o novo ano. white pages where we're going to design the new year. Os nossos desejos, o que nós queremos mudar, o que nós sonhamos. Our desires, what we want to change, and what we dream. Na Bíblia, temos em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Bible, 2 Timothy, chapter 1, verse 7, uma palavra em que Deus nos diz a word that God says, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. so God gave us the spirit of love and equilibrium. Então, o que Deus tem para nós, né? Todas as coisas já foram, né, trazidas ali na Bíblia como o nosso guia de vida. In the Bible, we have everything has our guidance to life. Então, isso que aparece como uma campanha no Janeiro Branco, Deus já tinha nos trazido. E o que Ele quer para nós é equilíbrio. What we have in our campaign, Janeiro Branco, God has already brought to us, and what He wants for us is equilibrium. E nesse caminho, In this journey, para termos mais equilíbrio, for us to have more equilibrium, nós que somos filhos de Deus, filhas de Deus, as sons and daughters of God, temos como acesso direto a Ele. we have direct access to Him. Então, primeiramente, né, falarmos com Ele Firstly, we talk to Him sobre os nossos desequilíbrios, sobre o nosso estresse, sobre a about nossa our ansiedade, stress, our anxieties. porque ainda que sejamos filhos de Deus, essas coisas nos acometem. We are sons of God, we may face these problems. E aí é onde nós também vamos pedir. Eu estava escutando uma pregação esses dias, So I was hearing a preaching these days, em que, para mim, que sou psicóloga, as a psychologist, tenho em mente esse versículo de Romanos 12, 2. I have in mind the book of Romans 12:2. E não devemos nos conformar com as coisas deste mundo, mas transformarmos pela renovação da nossa mente. Conformed by the things of this world, but transforms ourselves by renewing our mind, Para conhecermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. so that we can know the good and perfect and perfect will of God. Então, nós devemos de pedir a Deus We have to ask to God para Ele nos ajudar a fazer esse autoexame em nós. so that He can help us
for us to examine ourselves. Porque na psicologia, Because in psychology, somos treinados, trabalhamos, né, ajudando as pessoas nesse processo de fazer um autoexame. we help people to examine themselves. Que é muito importante, That's very important. que é a base do trabalho, That's the base of our work. mas como o nosso coração é enganoso, Because our hearts can betray us, é sábio it's wise buscarmos o exame que pedir a Deus que esquadrinhe o nosso coração, que seja Ele a nos ajudar nesse autoexame. to ask God to help us in our own exam. E esse sim, há de ser o autoexame que é o melhor. And this will be the better exam if God does. Aqui em outros versículos, como em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 23, In other verses, 1 Thessalonians 5:23, o que Deus nos diz é que Ele quer a nossa paz completa, God wants us to have peace, total peace, no nosso espírito, in our na spirit, nossa alma e no nosso in corpo, our soul, and our body, para que estejamos aprovados e irrepreensíveis quando Jesus vir nos buscar. so that we may be approved till the time He comes to take us. Então, algumas outras coisas que podemos fazer para, já numa fase de conclusão, algumas outras coisas que precisamos fazer, podemos fazer, nesse There are cuidado some other integral. things that we need to do in our total care Para superar, né, os nossos problemas de estresse, problemas de saúde mental. so that we may overcome the problems of mental health and stress. Eu falava de ouvir a nossa própria voz, o nosso corpo, ouvir, escutar o nosso corpo, sinais, We have to hear our own voice, our own body. falar é a melhor solução, não nos calarmos, mas temos que falar em espaços de confiança, We have to speak in a space where there is trust, e expressar os nossos sentimentos, né? É mais we have to fácil, express our às feelings, vezes, expressar alegria, amor, mas também temos que express expressar a nossa love. dor. We have to express as well our pain Por meio de palavras, through the words, porque as crianças chutam, batem, esperneiam, fazem birra, because the kids, they cry, they beat, mas nós, adultos, que temos acesso à palavra, but as adults that we have got access to the word, temos que nos exercitar para falar sobre aquilo que não está bem e não agredir ao outro. we have to make an exercise to talk about what is not well and not creating aggression to others. Algumas coisas práticas, mas a principal palavra aqui estamos a falar em equilíbrio, né? Então, The main words we are talking about equilibrium, é em evitar excessos. to avoid excess, Então, priorizar uma boa noite de sono, coisas práticas. prioritize a good night of sleep, Coisas que já sabemos, mas estamos aqui things a that trazê-las junto. we know, Nesse but we cuidado are highlighting in this care, integral que Deus nos coloca, corpo, alma e this espírito. total care that God assigns us.
praticar exercícios físicos, to exercise, caminhar ao ar livre, ao sol, to walk, to have the sun rise. o sol nos dá a vitamina D que nós precisamos e combate a depressão. The sun gives us the vitamin D and combats the depression. Então, países que têm menos meses de sol, há taxas maiores de suicídio, índices maiores de suicídio. The countries that have got few months of sun, there is high rate of suicide. Nós aqui temos sol, né? É gratuito, algo que Deus nos deu. Free is something that God has given us. E temos durante muitos meses no ano, mesmo no Within inverno. many months of the year, we have got sun. Então, eu costumo dizer aos pacientes, se é para Usually, ficar I say to my patients, um pouco parado, que fique parado no sol, pelo menos vai estar sendo energizado you want por to Deus. stand, at least be standing on the sun. Cuidar da alimentação, Take care of your feeding. ter atenção com o consumo de álcool, tabaco, pay attention on alcohol, cigarettes, conviver com pessoas que ama, família, amigos, priorizar os relacionamentos importantes, prioritize the important relationships with the friends, families. às vezes, para quem gosta, ter animais de estimação, If you love pets, ouvir músicas agradáveis, ler bons livros, ver filmes, good music, films, and also good books, viajar, travel, desenvolver novas aprendizagens, investir no conhecimento, invest in self-development, compartilhar ideias, ferramentas, recursos. share ideas, resources, tools. Por exemplo, como vocês têm feito, né, que vocês reúnem periodicamente. For example, what E you've been doing as FGBMFI. E buscam saber mais sobre um tema, compartilhar. Então, investir no seu cuidado espiritual. To know more about a subject, to invest in your spiritual Também development. pode ser, quando sentir que precisa de uma ajuda profissional, procurar um psicoterapeuta. When you feel that you need professional help, to look for a psychologist. Melhorar a disciplina, as rotinas, a gestão do tempo. Better your time management, routines, and discipline. E mesmo ao finalizar aqui, é algo que nós já escutamos muitas vezes. Just to finalize something that we have heard lots of times. Que as palavras têm poder. That the words have got power. Então, se nós temos uma crença negativa sobre o estresse, if we have got a negative belief about stress, isto é o que vai nos fazer muito pior. this is going to worsen the situation. Vamos cuidar, mas não vamos ficar escravos. Let's take care, but we shouldn't be slaves. De um rótulo. Sou uma pessoa estressada. Quando eu coloco esse rótulo sobre mim, to name us as a stressful person. So if we believe to be stressful, eu estou declarando, profetizando negatividade sobre todas as áreas da minha vida. Declaring negativity in all aspects of my life. If I consider myself to be stressful. Eu tenho uma paciente jovem, A young patient, cristã. She's a Christian. E ela esteve com uma situação de burnout no trabalho.
She was in situation of burnout in the workplace, Neste momento, ela está de licença de trabalho, and now she's on holidays, licença de saúde, health license, e em atendimento psicoterapêutico e and now psiquiátrico. psychology treatment. E muitas pessoas na igreja a interceder por ela, é uma líder na sua igreja. She's a leader in our church, and many people are praying for her. E ela esteve internada muitas vezes, Lots of times she's been in hospital porque ela teve um acúmulo de estresse ao longo da vida e não parou, não cuidou. accumulate stress along the life, and she didn't take care of herself. E agora o corpo parou e ela tem ataques de pânico, tinha, né? Deus está a operar a transformação dela. Silent crisis, and God is helping her on her health. E nesta semana, In this week, ela foi ao hospital. went to hospital. E quando ela chega no hospital, muitas coisas emocionais são mobilizadas pelo tempo que ela ficou na internação também. When she gets to hospital, many emotional things arise because of the time she had been into hospital. E ela acaba sempre pedindo, o corpo, ela vinha caminhando, mas quando ela chega no hospital, o corpo para e ela tem que usar uma cadeira de rodas. She was walking to the hospital. When she comes out, she has to use the wheelchair. Esta semana ela disse, eu não vou usar cadeira de rodas, eu vou dominar o meu corpo, eu vou me arrastar, mas eu vou caminhar. This week, she said that I won't use the wheelchair. I will crawl if need be. I will try to do everything to walk. Então, ela começa, né, a fazer uma quebra, uma ruptura com aquele pensamento, vou chegar no hospital, vou precisar usar uma cadeira de rodas. E ela disse, chega. Now she's changing her mindset on whenever she goes to hospital, she has to come out with the wheelchair. She's changing this mindset. Então, é importante nós posicionarmos, buscarmos de Deus, do Espírito Santo, me ajuda. Isto não vai continuar pairando sobre a minha vida. It's important to have the help of Holy Spirit and declaring that these things won't be no more in my life. Não vou ler aqui porque sei que os irmãos já conhecem muito, mas Eclesiastes fala muito sobre o trabalho, né? E fala de que tudo isso about work and says that everything é importante, nos dá, né? Temos direito de comer, beber do fruto do nosso trabalho. The work gives us the ability to work, to eat, mas to rejoice, não nos ocuparmos de uma forma excessiva. We shouldn't be excessively working. Pedimos sabedoria de Deus. We have the wisdom of God. Para não excedermos no trabalho ou em qualquer área da nossa vida. So that we shouldn't exceed the work or any area of our life. Porque tudo isso é emoção, é aflição do espírito. Because everything is illusion and affliction of the spirit. Isso tudo vamos deixar. We are going to leave everything. Então Deus nos chama para termos equilíbrio. And God is calling us to live a life of equilibrium. Existem hoje nutricionistas que
propõe alimentos para ajudar no combate à ansiedade, a problemas mentais, né? Aqui são alguns alimentos que ajudam no that combate propose à ansiedade. some foods that help on combating the anxiety and also help on the mental health. Então, isso é uma outra coisa que eu gostaria de, nesse final, só compartilhar convosco. A alimentação, ela interfere na nossa saúde mental, não é só no orgânico. Food interfere in our mental health, not only in our body, but as well in our mental health. Por exemplo, a pera abacate, ela ajuda a diminuir a ansiedade. The avocado helps to reduce the anxiety. Alguns grãos, como por exemplo a semente de linhaça, Some seeds. What's ajuda a memória, a concentração, a atenção. Porque tem ômega 3, tem ômega 6. May help us on concentration and memory because they have got omega 3 and omega 6. Então, eu recomendaria também que no cuidado, nas situações de estresse, de ansiedade, que pudesse também incluir o cuidado com um nutricionista. Anxiety, we would have someone who has a nutritionist to take care of our food. Porque há alimentos que também nós devemos evitar, né, quando estamos com muito estresse, com muita ansiedade. E os nutricionistas podem nos ajudar nesse sentido. There are some foods that we should avoid when we are under stress, and the nutritionist, they will help in that. No Brasil, há alguns psiquiatras que são nutrólogos. In Brazil, some psychologists, they are also nutritionists. Psiquiatras, psiquiátricas, médicos, psiquiatras, ao invés deles prescreverem medicação, quando não são casos muito graves, psicofármacos, eles cuidam da dieta alimentar do paciente, para a saúde mental. Doctors, despite of prescribing some medicine, they give a list of specific food. Aqui são coisas gerais, músicas também que tragam paz de espírito, a alma, filmes, tudo que formos consumir, se estamos We em have estresse, also music, films, and everything that we may consume. livros, o que vamos ler, o que vamos consumir com os nossos órgãos dos sentidos, que sejam coisas que venham contribuir para diminuir a ansiedade, para nos trazer mais alegria, mais equilíbrio. Everything that we may consume should be things that will help us on our happiness. Às vezes, pessoas gostam de ver uma série, um filme, uma novela, e aquilo Like the film, novel, series. aquilo mobiliza muito as nossas emoções negativamente. This mobilizes our emotions negatively. Então, não é uma fonte boa de lazer. It's not a good thing for leisure. Nós temos que selecionar com consciência o que vamos consumir. To consciously select everything that we're going to consume. Creio que era tudo. Desculpa, porque avancei muito no horário, peço perdão. Thank you so much. Finish my presentation. Muito obrigado, senhora Kátia, pela sua apresentação. Seguindo com o nosso programa, neste momento gostaria de pedir a todos os participantes se têm perguntas a colocar, por favor.
Alguém tem uma pergunta a colocar? Sim, eu tenho. Sim, sim, pode colocar rapidamente, por favor. Sim. Doutora Paim, quando esteve a falar, um dos conselhos que deu, como é que eu e a empresa podemos cuidar da saúde mental, a doutora disse que uma das coisas é ter uma boa noite de sono. Eu gostava de saber, para si, como psicóloga, o que é uma boa noite de sono? Porque muitas das vezes, agora, com o avanço da tecnologia, é possível você trabalhar até às 17, mas depois você pode fazer mais alguma coisa, trabalhar das 22, então a gente acaba trabalhando até mais tarde. Então, uma boa noite de sono, qual seria? Posso já falar? Como é que, adotaríamos algumas questões? Como fica melhor para vocês? Não sei se mais alguém com mais uma questão. Acho que não. Pode avançar com a resposta. Ok. Obrigada pela questão. Na realidade, boa noite de sono Thank depende you. do organismo de cada um de nós. Tem A pessoas que good night of sleep depends on the organism of each one. boa noite de sono são 8 horas, outras são 7 horas. Hours, some 7 hours. Também há uma preparação que eu acho importante para o dormir. There is an important preparation that's necessary before sleeping. Então, quando a pessoa vai dormir, é importante que ela não esteja, antes de dormir, em contato com equipamentos que vão estimular o cérebro, que vão emitir raios luminosos, né? So, Ondas, if one goes to sleep, shouldn't be in contact with equipment that may stimulate the brain. então, nesse caso, seria importante que pelo menos uns 30 minutos antes de dormir, a pessoa não 30 minutes estivesse com before computador, sleeping, com telefone, com not televisão, using a computer, telephone, TV. e estivesse já preparando-se para esse momento que vai dormir. E outra coisa, às Okay, vezes, once quando for sleeping, and não queremos, other aspect, temos alguma dificuldade para dormir, mas não queremos entrar com medicamentos, existem coisas naturais também que nos ajudam para dormir. natural things that may help us in a good sleep. Por exemplo, eu decidi plantar aqui na minha casa uma árvore de I eucalipto, decided porque durante a Covid, to plant a tree because during the COVID, alguns médicos recomendaram aquele vapor de eucalipto para melhorar a doctors respiração. recommended the eucalyptus steam to better Então, the breathing. então fazer esse vapor de eucalipto uns 30 minutos antes de dormir, The inalar, steam né, of aquele eucalyptus vapor, 30 minutes before sleeping. colocar a folha de eucalipto na água, inalar aquele vapor, traz uma certa sonolência, ajuda a relaxar. It helps on relaxation. E depois também tomar um chá, né? Pode ser um chá de camomila, The chamomile tea, o chá da folha de alface, 2 folhas de alface com talo e tudo, pode se ferver, tea adoçar. of lettuce can help as well. Outra coisa é o chá da folha do maracujá, também Maracujá. ajuda a trazer mais o sono. Então, secamos a folha do maracujá na sombra, to, to sleep, to take the depois maracujá leaf on pilamos the e depois colocamos água quente, deixamos uns minutos em infusão e tomamos. we put it in hot water and then we drink. Depois, o sumo do maracujá também
maracujá juice as well. Então, existem muitos outros recursos, aqui são apenas alguns que eu cito. Existem também There are lots of resources that may help us. o horário do besides dormir this. e o horário do acordar. É So, importante também, como nós falamos, ter uma certa disciplina, uma certa rotina. it's important to have a routine, a discipline between the sleeping and waking up hours. Então, isso também vai favorecer que tenhamos uma boa noite de sono. This going to help you to have a good night, a good sleeping night. E como Deus fez, né, a noite para dormirmos e o dia para estarmos, né, em atividades. As God did, during the night you should sleep, and during the day you should be working. Então, o ideal seria mesmo que nós dormíssemos à noite e estivéssemos nas So atividades ideally, we should be sleeping during the night durante o dia, né, nas atividades. and working awake during the day. É verdade que existem algumas profissões que as pessoas trabalham por turno, então, tem que pensar, né, uma forma de adequar a esta realidade profissional, porque isso traz um desgaste. It's true that we've been working during the night. It's necessary to adequate the working hours. Senhora Cátia, acho que de forma geral a resposta já foi dada. Estamos aqui a tentar a gerir o tempo. Uhum. Muito obrigado pela resposta. Então eu vou seguindo com o programa, visto que estamos já prestes a terminar. Uhum. Então, a seguir, gostaria de pedir à senhora Cátia que pudesse fazer uma oração, em particular para aquelas pessoas que estão na nossa plataforma que não conhecem a Jesus. E também, acrescentando, né, orando que nós possamos ter uma boa saúde mental. Amém. Então, queríamos saber se temos aqui alguém que não conhece Jesus, que esteja pela primeira vez. Acho que não esteja, mas em todo caso pedimos a sua oração. Amém. Senhor, muito obrigada por este momento que estamos aqui juntos. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, obrigada porque Tu sempre fala conosco e agradecemos, Pai, pela salvação que chegou às nossas vidas e se há alguém de nós, Pai, que ainda não entregou a sua vida para Ti, estejas falando, Senhor, ao coração desta pessoa, sobre a vida verdadeira que só Tu podes nos dar. Como diz a Tua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É sim, Jesus, que Tu nos disseste que temos vida verdadeira e o único caminho é contigo. E esta escolha que Tu nos permitisse, Senhor, fazermos, estarmos caminhando contigo, é uma vida maravilhosa. Sabemos que há situações difíceis, mas que Tu sempre coloca a Tua mão sobre as nossas vidas. Muito obrigada, porque Tu nunca nos desampara. É maravilhoso vivermos a vida contigo. Continua nos ajudando na caminhada contigo. Fala aos nossos corações, Pai. Ajuda-nos a sermos, como diz na Tua palavra, templos do Espírito Santo, e que estejamos cuidando do nosso corpo, da nossa alma, e cresçamos, Senhor, espiritualmente, até atingirmos a estatura do varão perfeito, Pai. Sabemos que nada é impossível para Ti, e que não cai um único fio do nosso cabelo sem que Tu estejas no controle. Pedimos, Senhor, que Tu nos ajude a realmente, Senhor, mudarmos a nossa mente para vivermos a vida abundante que Tu tens para nós aqui na Terra, e que nós sejamos bons mordomos de todas as áreas de nossas vidas, Senhor. Pedimos que Tu esteja restaurando, renovando
as nossas mentes, Senhor. Tu conhece as situações difíceis que cada um de nós tem passado, Senhor. Nós pedimos que Tu esteja nos alcançando, Senhor, trazendo à nossa consciência aquilo que nós precisamos, da Tua ajuda, do Teu amparo, Senhor, da Tua transformação, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Tu és o psicólogo dos psicólogos, Senhor, e Tu podes mudar completamente as nossas realidades, as nossas circunstâncias, Pai. Tira de nós toda ansiedade, Senhor, todo medo, Senhor, todo estresse. A Tua palavra diz para que nós estejamos lançando sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu tens cuidado de nós. Muito obrigada, Senhor, pela obra que Tu tens feito nas nossas vidas, com este grupo, com esta associação. Continua abençoando a eles, sobremaneira, suas famílias. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém.